Olá, estudantes do ensino médio, tudo bem? Eu sou a Fernanda Borges, professora de arte aqui do Centro de Mídias, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante, o Enem. O Enem está chegando e para a preparação desse Enem, nós trouxemos uma aula com o professor Marcelo Miller, analisar a diversidade artística. Essa aula vai dar uma volta sobre o mundo das artes, vai falar sobre os elementos constitutivos das artes visuais, body art, intervenção e a arte contemporânea. A arte contemporânea é um assunto que cai bastante no Enem, mas é um assunto que tem que prestar atenção, anotar os pontos e vai ser uma aula muito bacana. Pega seu caderno, lápis, anota aí os pontos que você ficou na dúvida para poder estudar, para que você tenha uma excelente prova. Então, vamos à aula. Olá pessoal, que bom que você está com a gente mais um sábado, né? Planejando aí o seu futuro, né? Criando uma logística, todo um projeto para a gente juntos te ajudar a alcançar o seu sonho, que é tirar uma nota de arrasadora no Enem. O Enem que arrasar com a gente que vai arrasar com o Enem, tá certo ou não? Hoje nós vamos mudar um pouquinho o nosso assunto, nós vamos conversar um pouquinho sobre artes. Vamos conversar um pouquinho sobre artes? Vamos lá então? Sim, porque Códigos e Linguagens também vai ser o quê? Educação artística. Então hoje nós vamos conversar sobre a diversidade artística, tá certo? Você tem que saber ser capaz de reconhecer, tá certo? Que a arte, ela tem várias caras, ela tem vários focos, não é? Ou pode ser dança, pode ser teatro, pode cair, tá certo? Escultura, pode cair pintura. Ou você não precisa conhecer tudo. Mas tem que ter algumas noções básicas, tá certo? E esse papinho de que não tem, que a prova do Enem não é uma prova conteudista, é mentira, tá certo? Ou a arte, ela dialoga com a história. Então, quanto melhor você for em história, melhor vai ser você para poder interpretar e analisar as questões de arte, tá bom? Lembrando sempre vai ter aquelas muito cabeludas, tá certo? Que todo mundo terá dificuldade, porque eles vão desenterrar lá um artista que a gente nunca ouviu falar. Mas aí, se você ler, né, se tiver bons conhecimentos de arte, tá certo? E tranquilidade, dá para você se virar com qualquer questão, tá bom? Então, vamos lá? Coragem. Vamos conversar um pouquinho? Vou te dar exemplos para a gente começar então com exemplos. Vamos ver? Dá uma olhadinha. Olha essa imagem. Tá vendo? Com poucos traços, concorda comigo? Uma mulher aí, você pode pensar em angústia, pode pensar, né, numa tristeza, lutando com alguma questão da vida. Tudo bem? A pergunta é, na obra acima, a artista utilizou apenas dois elementos visuais, que são o básico para a construção de um desenho. Sendo eles, então agora cabe a você, né, ter um mínimo de noção do que é o desenho. Tá certo? O que é que um desenho utiliza? Um cara que é desenhista se preocupa com dois elementos, vamos ver? Pensa aí, ó, cor e textura, forma e cor, linha e forma, textura e volume, volume e linha. Vamos devagarinho? Textura não, né? Não estou pegando, tá certo? Você tem que ter uma questão tátil aqui. Então textura não dá. Volume também, né? Para você perceber o volume, tinha que ser uma coisa tridimensional. Também não tem volume. Então já caiu fora A, caiu fora D e caiu fora E. Sobrou B e a C. Forma e cor, linha e forma. Vamos dar uma olhadinha? Cadê a cor? Não tem cor. Portanto, letra C. Tranquilo, né? Vamos mais uma? Olha lá. Esse aí é um ônibus comum lá, na cidade de Londres, e aí uma versão mais high-tech, mais moderna. O trabalho representado acima, do designer Hugh Frost, o tradicional ônibus inglês, adquire um ar extremamente moderno. O modelo futurista, projetado para ser movido a hidrogênio ou a eletricidade, tem capacidade para transportar 130 pessoas. Alguns podem preferir o visual clássico do tradicional ônibus inglês, porém o visual moderno e high-tech realmente impressiona. Bem bonito mesmo, né? Vamos lá? Tendo a figura e o texto apresentados como referência iniciais, podemos afirmar que todos os itens abaixo são fundamentos das artes visuais presentes no modelo de ônibus, representado na figura, exceto, vamos lá? Todos são fundamentos das artes visuais. Então, quais dos 5 elementos que vão ser apresentados faz parte, qual que não é da arte visual? Vamos lá então? Cor, arte visual. Forma, arte visual. Desenho, arte visual. Volume, arte visual. Entonação é do canto. Concorda? É um elemento, né, que vai integrante, é um elemento para você produzir música. Concorda? Então, com certeza, a letra E. Tranquilo? Facinho. Relacione as imagens às manifestações artísticas a seguir. Você viu? Eu fui num desenho, agora fui, tá certo? Num designer, agora eu vou
numa pintura. Tudo a arte pode ser a mais variada possível. Só eu não quero que você fique assustado. Porque tem gente que só de ver a questão fala, eu nunca ouvi falar dessa coisa. Calma, não é assim. É impossível você conhecer tudo que tem na arte. Sempre vai sempre cair um artista que nem nós, professores, conhecemos. O problema é você ficar, né? A questão é você ficar tranquilo e perceber que com uma boa leitura e noções do que é cinema, do que é teatro, do que é pintura, do que é escultura, você resolve a questão. O que a gente está aqui é para te tranquilizar, te dar, né, estofamento. Eu vou te dar estofo para você fazer uma boa prova e segurança. Falar, esse assunto aqui eu já ouvi falar, estou tranquilo, está dentro do jogo, tá bom? Vamos lá? Vamos ver essas imagens. Isso aqui, né? Pompeia, lá na Roma Antiga, tá certo? Aqui, a gente vai ter aí, tá certo? As linhas de Nazca, que é no Peru. Isso aqui é uma foto aérea, tá certo? É imenso isso aqui. Aqui a gente vai ter um mosaico e lá um grafite, tá certo? Do Cobra, que é um grande, né, grafiteiro brasileiro. Bom, representa a natureza e o cotidiano, bem como a visão do homem na captação de forma simples. Representa a natureza e o cotidiano, bem como o homem na captação das formas simples. Vamos ver? Qual que você marcaria aqui que tem isso? Ó, a natureza e o cotidiano como traços simples. Natureza, né? É uma aranha com traços simples. Concorda comigo? Ocupa espaços públicos por meio de intervenções e performances artísticas, estabelecendo a relação entre arte e cidade. Ora. Tá na cara que é essa aqui. Concorda? Utiliza a pintura para causar efeitos ilusórios por meio da perspectiva arquitetônica das cenas. Onde eu tenho uma cena, aqui tem uma cena. Concorda? Expressa o poder respeitando as convenções como a frontalidade e a indicação do lugar das personagens na composição. Frontalidade. Ó, dá uma olhadinha, ó. Tá bem no meio, né? Dando destaque para a figura. Resumindo, qual que a gente pode ter aqui como resposta? A gente já localizou aí, era só juntar as figuras. Tá bom? Tranquilo, né? Comecei então com 3 questões para você entender que não é esse bicho de 7 cabeças, tá certo? Todo mundo precisa ter um pouquinho de noção. Coloca arte na vida, coloca arte. A arte foi inventada para deixar a vida suportável, para nos deixar um pouquinho mais suportável. Que viver, bebê, é levantar, trabalhar, pagar conta, levantar, trabalhar, pagar conta, levantar, trabalhar, pagar conta e morrer. No meio disso, dá uns beijinhos. Tem gente que nem beijinho tá dando. Não precisa falar assim, comigo não. É que eu tô focado no vestibular. Você vai ver. A hora que eu passar no vestibular, você vai ver. Então, a gente inventou a arte para deixar a vida um pouquinho mais agradável. Então, tem um pouquinho de interesse também, não custa, né? Dá para não ouvir só funk, que funk também é arte, mas só funk. Não dá para ouvir um pouquinho de outros tipos de música também? Hashtag fica a dica, tá certo? Bora lá? Arte clássica. Quando alguém fala assim, vamos pegar os 3 casos bem claros. O que é arte clássica? Se alguém falar assim, arte clássica, você vai pedir, vai sempre se lembrar de 3 coisas. De uma Miss, de uma estátua grega e de um Fla-Flu. Por que você vai lembrar de uma Miss? Porque uma moça, para ser Miss, tá certo? Ela tem que ter uma beleza clássica. O que é uma beleza clássica? Beleza clássica, tá certo? É quando você tem as seguintes medidas. 90 de busto, 60 de cintura, 90 de quadril. Isso hoje não é mais exigido, tá certo? Mas ainda impressiona no concurso de Miss, tá certo? Aí vem a Miss Jabuticabal, Janaína Souza Andrada, tem 1,78 m, 21 anos, 90 de busto, 60 de cintura e 90 de quadril. Isso ainda impressiona o jurado. Atenção, hoje em dia nos concursos de Miss, eles nem falam mais as medidas, tá certo ou não? Eles estão tentando superar esse tipo de coisa. Mas por que eles gostavam dessa medida na Grécia Antiga? Porque é simétrica. Se você for, não quero ver ninguém enlouquecendo com isso. Se você tiver 110, 90 e 110, você é simétrica. 70, 50, 70, você é simétrica. O que eles querem é a simetria, o que eles querem é o equilíbrio. Porque para eles, no clássico, isso é importante. Mens sana in corpore sano, uma mente sã num corpo são. Não adianta só estudar, tem que cuidar do corpo. Não adianta só cuidar do corpo, tem que estudar. Encontrar um ponto de equilíbrio. Equilíbrio. Tá certo ou não? Marcelo, eu tenho um amigo que ele é modelo, mas eu não acho ele bonito. Mas falam que ele tem um rosto clássico. O que é ter um rosto clássico? É quando esta medida é igual a esta medida, que é igual a esta medida, que é igual a esta medida, que é igual a esta medida. Tem gente que tem a testa longa, a testa curta, o queixo longo, o queixo curto, é bochechudo. Quem não entendeu o que é beleza clássica, dá uma olhadinha aqui. Foca em mim, ó. Olha aqui, olha aqui. Tudo bem? Vou até para outra câmera aqui, ó. Olha aqui na outra câmera, ó. Importante acreditar e eu acredito, tá certo ou não?
Tudo bem? Importante acreditar. Vamos lá, bebê? É isso. Segunda coisa que você vai lembrar quando falar de clássico, você vai lembrar de uma estátua grega. Porque os gregos eram danadinhos, bebê. Vamos lá? Sou um escultor grego. Fiz uma escultura que parece que está viva. Só falta falar. Parece que eu peguei o mármore e embalei a pessoa. Isso não impressionava um grego. Vinha alguém pacientemente medir a cabeça da estátua. O corpo tinha que ser exatamente 7 vezes o tamanho da cabeça. Senão a estátua era bonita, mas não era perfeita. Em outras palavras, a cabeça numa estátua grega ela corresponde a 1/8 do total. Ou vamos lá, ter a pachorra, a cara de pau, de medir uma cabeça de uma estátua, depois o corpo, é se preocupar com a forma ou o conteúdo? Com a forma. Isso é uma preocupação emocional ou racional? Racional. Então, vai guardando essas palavras. Equilíbrio, simetria, perfeição, mis. Forma, razão, estátua grega. E você vai lembrar de um Fla-Flu, tá certo? Vai lembrar de um Fla-Flu. Porque Flamengo e Fluminense, onde jogarem e quando jogarem, anos 40, 50, 60, 70, é um clássico. Portanto, olha lá. O que é clássico? Aquilo que tem equilíbrio, simetria e harmonia. Aquilo que é racional e formal. E aquilo que tem universalidade e eternidade. Tudo bem? Que é atemporal. Tudo bem? São as palavrinhas chaves aí para entender uma coisa que é clássica. Muito bem. Então, vem uma questão aqui. As manifestações culturais se expressam em um contexto histórico que o refletem e que, dialeticamente, dialética na conversa, tá certo? Produzem esse próprio contexto. Se fizer uma boa aula de arte, ganha um curso de história de brinde. Se fizer um bom curso de história, ganha uma aula de arte de brinde. Tá certo? Porque ele é dialética. Uma conversa com a outra, uma influencia a outra. Uma está, né, por sobre a outra. Tudo bem? Olha lá. A análise da escultura, representada acima, e os conhecimentos sobre as manifestações da arte nas várias culturas permitem inferir, deduzir, concluir que essa escultura é representativa do período. Queria falar aqui na palavra inferir. Vocês têm que tomar muito cuidado com esses comandos. Vocês têm dificuldade às vezes. Então começa a simular questões, pega vestibulares do passado, Enem, tá certo? E vai circulando esses comandos. Inferir é deduzir, chegar à conclusão, tirar a lógica que. Tá certo ou não? Vamos lá? Que essa escultura é representativa do período? Dá uma olhadinha, ó. Quem é que gostava de representar as pessoas mais nuas, assim? Essa força, esse corpo atlético? Claro, ó. Grego, romano, medieval, renascentista ou nazista? Vou eliminar 2? Com certeza medieval não é, porque Idade Média é coisa da igreja. E nazista, né? Então sobrou grego, romano e renascentista. Porque o renascimento é resgatar a cultura greco-romana. Vamos ler as 3? Greco clássico, em que a arte refletia a valorização do homem, e o racionalismo, que surgiu como instrumento de análise epistemológica. Gostaria. Tudo bem? É a análise que você faz dos eventos, dos acontecimentos, da existência, tá certo? Que é comprovável. Romano imperial, quando a mitologia se sobrepôs ao conhecimento empírico, inibindo a pouca expressividade da cultura latina. Pouca expressividade? Mentira. Tá certo? Renascentista é o momento em que a tradição e a herança do passado são sistematicamente negados. Não, eles vão resgatar. É renascimento que eles vão resgatar essa cultura. Então, resposta, letra A. Tudo bem? Aqui, você tem que se valer um pouquinho dos seus conhecimentos de história. Então, vamos aprofundar o conhecimento de história. Tudo bem? Aqui é os sábados, tem matemática, tem química, tem física, tudo pra gente ajudar você a chegar lá e falar pro Enem, Enem, para, quem é você na fila do pão? Senta lá, Claudia, não é esse ano que você vai me pegar não, tá bom? Vamos lá? Muito bem. Eu falei pra vocês do artista clássico, da arte clássica, Mies, estátua grega, Fla-Flu. Vamos pensar agora um pouquinho no século da arte até o século XIX? Então, meninos, até o século XIX, o artista ele é um arauto. O que é um arauto? É isso ali, ó. O artista, quando você fala assim, a minha tia é escritora, meu pai é cantor lírico, minha prima é pintor, porque o artista, ele era um arauto, um profeta, era alguém que vinha trazer uma verdade, anunciar alguma coisa, ele era quase um ser escolhido, um eleito de Deus, para anunciar uma verdade. Então veja só, fazia uma revelação, ele apresentava respostas, pretendia dialogar com outras gerações, tudo bem? Isso mudou completamente. No século XX e XXI, a arte mais contemporânea, tá certo? Moderna e pós-moderna, ela mudou completamente essa ideia. O artista não tem mais essa pretensão, tudo bem? Então olha só que interessante. O artista, ele não tem mais verdades. Ele vai transmitir com você angústias, ou guerra,
tá certo? Primeira Guerra, Segunda Guerra, nazismo. Aconteceu tanta coisa ruim, que você começa a questionar as verdades. Então, ao invés de você dividir verdades, você traz angústias. Clarice Lispector, né? Olha que interessante aqui, ó. Não há mais respostas, só perguntas. A Clarice Lispector, ela escreveu um livro chamado A Hora da Estrela. No prefácio, ela fala assim: este livro não é uma resposta, é uma pergunta. Quem vai me responder? Você? Oi, produção? Oi? Oi? Antigamente eu comprava o livro para ter respostas. Agora eu compro o livro, tenho que responder a pergunta e pagar o livro. É isso, produção? Alô? É isso? Exatamente isso. O cara não tem mais verdade, ele tem angústias, ele não tem mais respostas, ele tem perguntas. Tudo bem? Não tem mais a pretensão de entrar para a história. Tudo bem? Ele tem consciência de que ele é efêmero, que as coisas vão acabar. Por isso que na arte, né, mais modernosa, do século XX para cá, a arte é mais conceitual. O importante não é o objeto, é a ideia. É o conceito que importa, e nem tanto assim o objeto. Tudo bem? Lembra? Aquela famosa, o cara pegou uma privada de banheiro e colocou a fonte, Marcel Duchamp, lá do dadaísmo. Ele pegou sabe aquela privada do banheiro masculino, que é o triângulo? Assinou e colocou numa exposição. Tudo bem? Ô, Marcelo, senhor, eu acho feio. Você não vai fazer isso comigo, né? Você não vai fazer isso. Bebê, você não vai fazer isso comigo, bebê. Arte é sinônimo do belo lá na Grécia Antiga, long time ago. Era assim, tá certo? Hoje o importante não é a beleza, é a ideia, é o conceito. Tá, professor, mas qual que é o conceito de colocar uma privada numa exposição? Porque você está indo numa exposição de arte, que deveria ser o lugar mais libertário possível, mas você já vai formatadinho. Quer ver como você vai? Pintura, conheço, é arte, pode ficar. Escultura, é arte, já vi na aula do Marcelo, pode ficar. Tapeçaria, é arte, pode. Não. Por que não? Onde está escrito assim, a privada de um banheiro masculino só pode ficar no banheiro masculino? Onde está escrito isso? Onde você leu isso? Tá vendo? Não? Então, acontece que a arte ele quer provocar você a entender que o lugar lá é de liberdade, é um espaço livre. Então, veja, não é o objeto que é importante, é a ideia. Tá bom? Muito bem. Então, veja só. E a arte contemporânea, né? O que mais cai no Enem de arte contemporânea? Então, é o levantamento que a gente fez. Nos últimos Enems, a coisa que mais cai de arte contemporânea é isso aqui, ó. Integração entre linguagens, mistura de diversas vertentes como teatro, música, dança, circo. Hoje em dia, né, é o que a gente chama de arte multimídia. Mistura tudo. Arte digital, correlações entre arte e tecnologia. O hip hop e o grafite, movimentos que surgiram nas periferias como crítica social e integram também o breakdance e o rap. Lembrando, né, que para nós aqui de São Paulo, a gente fala periferia. No Rio de Janeiro, são subúrbios, tá certo? No Rio são subúrbios, que é a periferia nossa, tá certo? Vai lá. Veja uma questão recente. Isso aqui é um grupo muito legal, né, chamado Teatro Mágico. Vamos ver, vamos ler a imagem, vamos ler. Lembra que isso aqui é um texto, né? No conceito atual, isso aqui é um texto. Vamos ler juntos? Tem um rapaz aqui, ó, com violão, tá certo? Ou ele tem uma pintura aqui, trabalha aqui com maquiagem, concorda comigo? Ao fundo tem isso aqui que é circo. Tem uma mistura aqui, não tem? Tem uma mistura de música com maquiagem, com circo. Vamos ver? O grupo Teatro Mágico apresenta composições autorais, que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, a partir da disposição cênica dos artistas no espaço teatral. Cadê a originalidade? Tem alguma coisa que... ele está falando que a disposição cênica dos artistas. Tá, tem uma coisa estranha aqui, né? Não se espera que o artista... Aqui seria no circo. No teatro, em geral, não seria assim. Mas não é teatro, é música. Vamos lá? Integração de diversas linguagens artísticas. Sobreposição entre música e texto literário. Manutenção de um diálogo com o público. Adoção de um enredo como fio condutor. Não tem nada ali que me mostre um enredo. Ali não tem nada de diálogo com o público. E ali não tem música com texto literário. Então sobraram essas duas. Disposição cênica e integração de diversas linguagens artísticas. É claro que aqui é a mistura de circo com música. Olha lá. Certinho? B. Essa aqui eu gosto muito. Essa questão é bem legal. Presta bem atenção aqui misturando arte com tecnologia de informação, com coisas digitais. Veja só. Esse aqui é um canadense, né? Ele viu lá o Cristo Redentor e aí ele fez o quê? Ele pegou um mapa da cidade do Rio de Janeiro e reproduziu.
Ele fez com a bicicleta, o ciclista, ele fez isso aqui. Vamos lá? Stephen Lounge, artista canadense morador em Vitória, capital da Colômbia Britânica, Canadá, transformou-se em fenômeno mundial, produzindo obras de arte virtuais, pedalando sua bike. Seguindo rotas traçadas com o auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais de 10 mil quilômetros. Os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Lounge a partir do... Vamos lá? Por que está escrito textos? Porque é isso aqui, mais isso aqui. Isso aqui é um texto. Isso mostra, então, de onde vem a inovação dele? Qual é a novidade desse artista? Deslocamento das tecnologias de suas funções habituais, perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS, ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade, análise dos problemas de mobilidade urbana, foco na promoção cultural da sociedade. Bom, ele é do Canadá, está ali no Rio de Janeiro, não está discutindo mobilidade urbana, ainda que a bicicleta, né, seja um exemplo de um outro tipo de veículo para acabar com poluição, mas não é essa a discussão dele. Guiar sua bicicleta pelas ruas, isso aqui não é novidade nenhuma, é a A ou a B. Vamos lá? Deslocamento das tecnologias de suas funções habituais, perspectiva de funcionamento dos dispositivos de GPS. Ou ele fez aquela obra para mostrar como é que funciona o GPS, ou ele pegou o GPS e usou para outra coisa. Ele pegou o GPS e colocou numa outra função. Então, resposta letra A. Percebeu, meninos? Aqui, claro, está aqui no sabadão, tranquilo, sem a pressão do vestibular, do Enem, do horário. Mas se você parar para pensar friamente, ficar tranquilo, dá para acertar um monte lá. Dá para acertar um monte. Vamos melhorar essa nota aí, hein? Vamos arrasar esse ano, tá bom? Muito bem. Bom, o artista ele não tem mais respostas, ele tem pergunta. O artista ele não tem mais verdades, ele tem só angústias. Então isso vai exigir também um outro tipo de público. A relação do público com a arte moderna é diferente. Então preste bem atenção. Essa é uma grande escultora brasileira chamada Lygia Clark. Então olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. A Lygia Clark, veja só, ela pega peças de inox, tá certo? E dobradiças. E ela fez uma série chamada Bichos. Então veja essas esculturas, ó. Tá vendo? São os bichos. Embaixo de cada uma dessas esculturas, ela escrevia mexa. Hoje não pode mais, né? Porque tem mais de 70 anos, tá muito fragilizado. Mas era para você mexer. Você imagina, você me conhece. Se eu chegar na porta de um museu e tiver escrito mexa, eu já começo na porta. Tudo bem? Começo na porta me mexer. Tá certo? Vamos imaginar? Sou atrevido. Cheguei lá no museu, mexi, fui embora. Tchau, fui embora. Bem, você concorda comigo que durante uma hora, quem passar depois de mim, ninguém teve coragem de mexer. Eu fui o último cara de pau que mexi na escultura da Lígia. Quem passar depois de mim, irá para casa com a escultura de quem na cabeça? Qual a imagem que eles vão para casa? Com a escultura de quem? Com a minha escultura. Olha como a Lígia é generosa. Ela dividiu comigo a escultura dela. Ela não é mais dona da escultura. Ela divide com o leitor, com o público, com o espectador. Tá ficando claro? Resumindo, na arte moderna, a recepção ela é passiva ou ativa? Ela é ativa. Tudo bem? Olha lá. Dá uma olhadinha? Tá vendo aí? Vamos imaginar? Museu do Louvre. Ei, olha só. Museu do Louvre. Bem, fechou lá 8 horas da noite. A Mona Lisa, ela continua sendo a Mona Lisa. A Mona Lisa, ela continua sendo a Mona Lisa. Porque a verdade da Mona Lisa está na Mona Lisa. A Mona Lisa é a Mona Lisa. E para a Mona Lisa, se o Marcelo Miller não tivesse nascido, ela está pouco se lixando, pouco se importando. Vamos pegar uma pintura moderna? Pintura moderna. Fechou o museu. O que esse quadro aqui é? Nada. Esse quadro só é alguma coisa quando tem alguém na frente dizendo que ele é. E para esse quadro aqui, se o Marcelo Miller não tivesse nascido, era grave. Por que era grave? Porque era uma interpretação a menos para ele. Tá ficando claro, meus amores? Então eu tenho que participar mais. Aqui a sua participação, ó, é nula. Tudo bem? Lá é total. Ficou claro? Vamos ver mais um exemplo? 2 esculturas aí, ó. Você viu isso? Você viu? Ó. Sabadão, de manhã. Você não esperava isso, ó. Ó. Olha pra mim, ó. Você não esperava isso? Eu tenho certeza que não. Tudo bem? Bebê, a gente dá aula e aí a gente aproveita para te animar um pouquinho nesse sábado, que né, estudar sábado de manhã não é fácil, não. Bora lá, ó. Vou de novo, gostei. Ó. Horas pra fazer isso no PowerPoint. Horas. Vamos lá, 2 esculturas aqui, ó. Vê só.
Esse aqui é o Pensador do Rodin, uma escultura famosíssima, e aquela é uma escultura modernosa. Vamos lá? Qual a sua participação aqui? Nenhuma, bater palma. Pô, o cara é bom mesmo, né? Só uma curiosidade. Você sabe qual é a parte? Esculpir figuras humanas. Sabe qual é a parte mais difícil de fazer? Que eles dizem que é a mais difícil? Não é o rosto. Não são expressões faciais. É mão e pé. Isso que é muito difícil fazer mão e pé. Você conhece o bom escultor de figuras humanas pela mão e pelo pé. Então a sua participação nessa aqui, ó, é nula, é zero. É bater palma. Falar, pô, o cara é bom mesmo. Aqui não, ó. Você tem que participar. Se você não disser o que é, não vai funcionar. Tá certo ou não? Então olha lá. Se fosse, né, uma carga de energia, aqui você tem que botar pouca energia. Já está feita a escultura. Aqui, total. Ficou claro? Muito bem. O que acontece, então, nos dias de hoje? Nos dias de hoje, o que vai acontecer? Nós temos, hoje em dia, né, a coisa mais efêmera. Eu falei para você que a gente não vai mais hoje, o artista não acredita que ele vai entrar para a história. Então, hoje, as obras de arte são mais efêmeras. Porque lembram que não é um objeto, é mais uma ideia? Então, surgem dois tipos de intervenção artística bem interessantes. Vamos ver aqui, juntos? Olha aqui na tela. Ó, dá uma olhadinha. Quais são essas intervenções artísticas? Uma chama-se performance. A performance é quando tem presença de pessoas. O artista ele está lá, no lugar, tá certo? Agora, se o público participar, a performance muda de nome, vira happening. Tudo bem? E a instalação? A instalação é um cenário, um ambiente desmontável e temporário, muitas vezes. Então, vou dar um exemplo. Teve uma Bienal em São Paulo, que o artista, antes de começar a Bienal, ele foi até um cartório e assinou um termo de responsabilidade. Era 90 dias de exposição. Ele só ia comer, se alimentar e vestir o que o público desse para ele. Se não dessem nada, ele assumiria o risco de morrer de fome. Então, ele atravessou nu o Parque de Ibirapuera, entrou pelado na Bienal, sentou lá no espaço dele. Ao final de 90 dias, era tanto pacote de salgadinho, barra de cereais, suco, industrializado, tanta coisa, que ele fez a gente refletir sobre consumismo, sobre junk food, comida, né? Industrializada, sobre uma série, solidariedade, uma série de coisas. Mas veja, como ele está participando, é uma performance. Diferente da instalação. A instalação é um cenarião. Então, vamos imaginar? Tem esse espaço aqui para fazer minha intervenção, aqui minha instalação. Lembra que performance e intervenção são tipos de intervenção artística. Vamos lá? Eu pego lá, jogo pétalas de rosa vermelha no chão, mando empalhar um porco e pinto de vermelho, coloco um varal e uma fantasia de carnaval. É um cenário. Acabou a exposição, eu desmonto aquilo e acabou. Não existe mais para ver. Quem viu, viu. Ou quem viu lá o cara, né? Quem foi lá na Bienal e viu o cara lá nu e depois recebendo as coisas, viu. Quem não viu, não viu mais. Tudo bem? Então eles não querem entrar para a história. Né? É uma arte que fica efêmera. É só naquele momento quem está lá. Então, performance, o artista está presente. Happening, o público participa também. Tá certo? E instalação é um cenário, é um ambiente. Tá bom? Ficou claro? Muito bem. Agora, como é que eu eternizo isso? Como é que eu provo que o cara fez? Eu eternizo através de registros modernos. Vídeo, foto. Tá certo? O cara faz um vídeo, faz uma foto e ele te prova, né? Que ele fez aquela obra. Certinho? Ah, eu adorei isso aqui. Olha aqui, minutinho, ó. Adorei isso aqui, ó. Tudo bem? Tô palhacito hoje, estou palhacito. Olha lá. Muito bem. Vamos ver uma instalação bem interessante? Olha que bonito que é essa instalação. Isso aqui é uma brasileira. Ela fez 5.000 homenzinhos de gelo assim. Que são os mortos, né? Ela fez aqui, eu não lembro, acho que foi em Londres, não me lembro mais. São os mortos da Primeira Guerra Mundial. Aí o que acontece? Claro que, né, que vai derretendo, como se, né, a memória das pessoas fosse esvanecendo. Hoje são só nomes do passado. Quando lembram, né? Das pessoas que morreram numa guerra. Então quem viu, viu, porque vai derreter, é gelo. Então isso é uma instalação. Aqui é uma performance. Esse cara é muito louco. Depois procura na internet, Chris Burden, guarda esse nome. Louquíssimo. Ele fazia performances maluquíssimas. Jogava caco de vidro no chão, saia rastejando feito uma cobra, se jogava de uma escada. E para mim uma das mais radicais foi essa aqui, ó. Ele treinou com um amigo para dar um tiro no braço dele. Só que era pro tiro vir e pegar assim de raspão. Deixar só um risco. E o cara treinou muito para isso. Só que no dia deu errado, atravessou o braço dele. Dá uma olhadinha. Ó, é uma performance. Então tem o vídeo, tem as fotos. É assim que você eternizou essa obra. Tá certo? Como tem gente, é uma performance. A anterior, que não tem seres humanos, é uma instalação. Instalação, performance. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Meninos, vamos pensar um pouquinho juntos? Vamos? Quando o artista é bom, ele não se preocupa só com o que ele faz. É o como também.
Forma e conteúdo tem que andar lado a lado. Vamos pensar na literatura? Na literatura, em geral, vocês vão mal, porque você só interpreta o que está escrito. É o como está escrito. Agora, nas outras artes, quando o cara é porreta mesmo, porreta, além do conteúdo, além da forma, ele se preocupa com o material que ele vai usar e o suporte. Material e suporte. Porque os dois, material e suporte, também tem que dialogar com o conteúdo dele. Ah, nossa, está muito confuso. Vamos deixar isso mais claro? Ó, dá uma olhadinha. Esse é um dos maiores nomes hoje. Olha para mim aqui um minutinho. Ó. Esse aqui é um dos maiores nomes hoje das artes plásticas brasileiras lá fora. Vic Muniz. Procura depois também na internet, tem vários vídeos sobre ele. Ele faz muito autorretrato, ou muitos retratos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é um conjunto de obras que ele vai chamar de divas. Então o que ele fez? Ele pegou, tá certo? Ele pegou famosas atrizes de Hollywood, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve, gente importante do passado, e foi uma joalheria e pediu diamantes. E aí ele jogou uma tela preta no chão e fez com diamantes as atrizes. Ora. O que o material aqui tem a ver com o conteúdo? Diamante tem brilho, diamante é eterno, diamante tem valor, diamante tem beleza. Uma atriz de Hollywood tem beleza, como um diamante, tem valor, o cachê é alto, como um diamante, tá certo? E é eterno. Ela está eternizada no cinema, como um diamante que é eterno. Percebeu? O material que ele escolheu tem a ver com o conteúdo. Esse aqui também é bem legal, ó. Ele foi ao Caribe e lá ele viu umas crianças trabalhando, tá certo? Um canavial, trabalho infantil. Tirou foto. Chegando ao Brasil, tela preta no chão também, ele jogou açúcar. Ó, com açúcar, ele fez as imagens. Por que ele escolheu o açúcar? Porque o açúcar remete não só ao trabalho, ao resultado do trabalho deles, mas também está remetendo ao quê? A doçura da infância. Então o que está acontecendo aqui? O material usado remete, reforça, reitera, conversa, dialoga com o conteúdo. Tá certo? Então quando o cara é bom, ele se preocupa com várias coisas. Ele se preocupa com a forma, o conteúdo, o material que ele vai usar e o suporte. O que é suporte, Marcelo? Suporte de arte. Vamos ver? Vamos só primeiro dar uma olhadinha aqui na Lígia Pape. Se eu te perguntar assim, dá uma olhadinha nessas duas imagens. Qual que é o material que ela usa para fazer a arte dela? Conseguiria responder? Qual o material que ela usa? Sim, senhores, é isso mesmo. Você que respondeu a palavra luz, você acertou, bebê. Você acertou. É luz, tá certo ou não? Eu espero que você tenha, acertado aí a luz. Olha lá. Suporte. Suporte artístico é o seguinte. Suporte é onde a obra é realizada. Vamos lá, meninos? Qual é o suporte artístico de um escritor? O papel. Não é? Depende. A gente viu outro dia numa aula de tecnologia aí que tinha um blogueiro. No blogueiro, o suporte dele é o computador. Eu posso escrever um poema na parede. É onde você fizer seu texto. É o suporte artístico. Qual é o suporte artístico de um pintor? É a tela. Mas se ele for grafiteiro, são os muros da cidade. Tá certo? E existe um suporte artístico chamado body art. O que é a body art? Body art é quando o corpo é o suporte artístico. Vamos lá? Então dá uma olhadinha. Piercing, tatuagem. Olha aqui, aquelas bolinhas subcutâneas que você coloca, né, para parecer um chifrezinho. Aqui ele colocou uns ganchinhos, tá vendo? Faz um espartilho, ela troca só a fita, ó. Tá vendo? Essa técnica que chama scarring. O que é scarring? Você lixa a pele para dar queloide. Tá vendo? Isso era muito comum nas tribos, ó. Dar uma queloide, tá vendo? Ou, aqui, ó, é como se tivesse arrancado as asas dela. Era anjos, né? E arrancaram as asas dela. Olha de novo a imagem, ó. Dá uma olhadinha na imagem. Tá vendo? É uma técnica ancestral das tribos. Você lixa a pele para dar queloide. É body art. Vamos ver então, fazer uma pergunta? Ó, eu tenho lá uma pessoa que colocou 2 espelhos no pé. Então onde que a arte está se realizando? No corpo dela. Concorda? A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo, isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros, que começaram a body art. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de estabelecer limites entre corpo e composição, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte,
Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. Tudo isso aqui acontece na body art. Tudo acontece na body art. Mas no texto que... Lembra? É o texto que ele te deu. No texto que ele te deu, só pode ser a letra B. Tudo bem? Ela está usando o corpo como suporte. Tranquilo? Muito bem. Outro suporte artístico interessante é a roupa. Eu posso usar a roupa. Então isso aqui é um grande artista chamado Flávio de Carvalho, que andava em São Paulo nos anos 50 de saia. Você vê que até os jovenzinhos usavam roupas aí sociais. E ele sai de saia pela cidade. Isso aqui é um parangolé. Parangolé é do Hélio Oiticica. Você tem que entrar no parangolé e se mexer no parangolé. Então a roupa é o suporte, tá? Olha lá. De novo, Flávio de Carvalho, o parangolé do Oiticica e o manto de apresentação do Arthur Bispo do Rosário. Vamos ficar aqui só nessa aqui? Saia. Saia. Vamos ler juntos? A roupa como suporte de arte tem sido usado por muitos artistas no decorrer da história da arte, entretanto assumindo sentidos diversos. Com base nos conhecimentos sobre a arte brasileira, assinar a alternativa que apresenta respectivamente o sentido assumido pela obra. Vamos devagarzinho? Um homem andando de saia em São Paulo nos anos 50. É nostalgia, é ready-made, é magia, é irreverência ou é transvestimenta? Vamos eliminar dois? Magia, concorda comigo? Olha pra mim aqui um minutinho. Concorda que magia não tem nada a ver? Tá fora esse aqui, concorda? Nostalgia, também tá de nostálgico e andar de saia. Então ficou a B, a D e a E. Marcelo, nem sei o que é ready-made. Calma. Ready-made é quando você tem alguma coisa que já está pronta e vira outra coisa. Eu tenho um ferro de passar, coloco um prego. Não pode ser mais um ferro de passar, virou uma obra de arte. É o ready-made. Tá certo? Mas mesmo que você não soubesse. Vamos lá? Vamos caminhar? Tranquilos? Próximo. O cara entra na roupa e fica se mexendo. Isso o que vai ser? Vamos ver? É irreverência? É estrutura, cor no espaço? Ou é decadência? Vamos eliminar uma? Tem nada a ver com decadência, concorda? Agora, é irreverente, é tiração de sarro, brincalhão, é divertido, tá bom. Agora vamos lá. Um manto. Olha o nome, manto. Eu uso o manto para sensualizar ou eu uso o manto para fazer um ritual? Obviamente que a resposta é a letra D. Viu que é só juntar Lé com Cré? Viu? Que é facinho? Muito bem. Olha lá o Flávio de Carvalho de novo. Em 56, o artista Flávio de Rezende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com um traje New Look, uma proposta tropical para os guarda-roupa masculino. Suas obras mais conhecidas são relacionadas às performances e a imagem permite, claro, uma performance porque ele está andando com a roupa, tá certo? A imagem permite relacionar como característica dessa manifestação artística o uso da intimidade, da política e do corpo, do público da ironia e da dor, do espaço urbano da intimidade e do drama, da moda, do drama e do humor, o corpo, provocação e da moda. Bom, o corpo está lá, é provocativo e é moda. Concorda? Letra E. Assim. Eu adoro esse escultor. Ele chama Amílcar Carvalho. O Amílcar de Castro, desculpa. O Amílcar de Castro, o que ele faz? Ele usa esculturas, tem muitas em São Paulo, capital, né? Que é de ferro. E aí, com o tempo, o que vai acontecer? Essa porcaria, assim, encostada até tétano. Ou veio o cachorro e mija, vai começar né? A corrosão, por causa da ferrugem, a urina dos bichinhos, concorda comigo? Resumindo, ele não tem a menor pretensão de entrar. Ele sabe que isso aqui daqui a 300 anos não vai existir. Isso aqui vai cair daqui a pouco. Lembra? Porque o artista moderno ele não tem a pretensão de entrar para a história. Ele quer conversar com a sua geração, lá com o futurão. Tá certo? Então presta atenção. Ele usa ferro. Amílcar de Castro, expoente do neoconcretismo brasileiro, explicava a opção pelo ferro em suas obras, dizendo que o alumínio não tem caráter. Sua maleabilidade torna-o disponível às mais variadas modulações. E, com alumínio, a Maria vai com as outras. Eu amasso, eu dobro, eu faço o que eu quero. Ferro não. Ferro você dobra até um certo ponto, depois só com fogo. Então é como se ele tivesse caráter, vontade própria. Eu sei que é uma viagem, mas é arte, né, bebê? É arte, é uma viagem, tá certo? Diferentemente do ferro, o alumínio parece não sentir a passagem do tempo, porque parece que alumínio usa botox, né? Não envelhece. E repele os sedimentos que a idade acumula e que dão às coisas uma feição própria. Então olha bem aí, tudo bem? Viu? Vai enferrujando, tá. Bora? Com base no texto, considere as afirmações a seguir. A ferrugem incorpora a obra de Amílcar uma dimensão temporal, ao registrar na matéria o fluido da passagem do tempo. Verdade. Concorda? A obra de Amílcar de Castro, inspirada em dobras de origamis, revela seu compromisso com a cultura oriental. Parece origami. Parece. Mas não tem nada no texto que fala de origami. Então tá fora. Concorda? Ao utilizar alumínio, ele não usa alumínio, ele usa ferro, tá fora. A resistência do ferro
impedindo a sua maleabilidade, interessava a Amilcar pela possibilidade da matéria determinar o caráter da obra. A matéria está conversando com a obra, porque quando o cara é bom, ele se preocupa com a forma, o conteúdo, a matéria e o suporte. Verdade. Tudo bem? É isso, bebê. Ah, bebê. Tá preparadíssimo, hein? Quantas coisas hoje, hein? Suporte, material, forma, conteúdo, arte clássica, arte moderna contemporânea. Vai lá buscar o que é seu. Arrasa, tá bom? Eu acredito em você. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.